Bem-vindos ao Clube Privado. Hoje temos Paulo Santarém como convidado. Ele é o rosto e também o nome e o gerente, isto é, o líder da Bruna Tuna Universitária da Figueira da Foz. Paulo, 25 anos depois, é certo que não foi um dos membros fundadores, aliás, nota-se pela cara que não tem 50 anos ou 50 e tal anos, não é? Porque não ia para a universidade com 10 anos. Exato. Mas 25 anos depois, a Bruna, continua ativa. Isto é a propósito desta entrevista do Festival Internacional de Tunas Universitárias da Figueira da Foz, que se realiza nos dias 9 e 10 de março no Casino Figueira. É o 15º. E são 25 anos de Tuna, por isso é um festival especial, uma edição especial. Claro que sim. É uma dupla efeméride. Exatamente. Esperava estar aqui 25 anos depois da criação, da fundação, da constituição da Tuna. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, já para estarmos aqui presentes. Só uma correção, eu não sou o rosto, sou um mero representante da Tuna e tal como todos os meus outros colegas, temos todo o gosto de representar. Mas tem tanto a cara. Sim. Portanto, é o rosto, não é? Às vezes sim. Quanto, efetivamente, e respondendo já à sua questão, naturalmente que analisando ao pormenor o que tem sido a história da Tuna, não só desde a sua fundação, o propósito com que foi fundado e naturalmente que também as vicissitudes que a Tuna foi atravessando ao longo dos tempos, nomeadamente com o encerramento da universidade, que no fundo tinha sido o nosso berço, o encerramento em 2009, 2010 da Universidade Internacional, naturalmente que não seria expectável que a Tuna tivesse, digamos assim, sobrevivido a esse acontecimento e que estivéssemos aqui na iminência de celebrar os nossos 25 anos, por isso naturalmente que é uma data especial e nós temos fazemos questão de a celebrar, porque não sabemos o que o futuro reserva, por isso vamos nos focar no presente e o presente é que de facto a Tuna celebra esta marca que é para nós um motivo de orgulho. 25 anos para uma Tuna é muito tempo, mesmo para aquelas Tunas que foram constituídas, fundadas numa universidade que ainda existe. Exatamente. Aqui o peculiar da história é como é que uma Tuna universitária consegue sobreviver à universidade onde ela nasceu. Exato. Neste caso foi a Universidade Internacional da Figueira da Foz. Exatamente. Efetivamente a Tuna surgiu seguindo na sequência de um boom deste tipo de agrupamentos musicais, estudantis, e a Universidade Internacional da Figueira da Foz não foi alheia a esse facto e por isso foi com alguma naturalidade que a Tuna surgiu em 1993. A partir do momento do encerramento da universidade, houve, digamos assim, uma conversa e uma discussão dentro do próprio grupo da Tuna, no sentido de saber se faria sentido ou não continuar com a Tuna, porque de facto nós somos, ou deveremos ser, se não somos caso único, talvez das poucas Tunas, se calhar somos mesmo a única Tuna que sobreviveu à própria extinção da universidade, porque nós não fomos fundados como uma Tuna universitária da cidade, fomos inicialmente fundados na Universidade Internacional e efetivamente quando a universidade encerrou tivemos que conversar e de alguma maneira ver se faria sentido o projeto continuar e reajustar algumas questões mesmo a nível de funcionamento e de organização, e acho que foi consensual que iríamos continuar com o percurso como temos feito até hoje. Aliás, a universidade, isto quer dizer que nós já, de alguma maneira, sobrevivemos já 8 anos ao final da universidade. No fundo, vocês carregam um legado da universidade na Figueira da Foz, não é? São, eventualmente, o legado mais dinâmico, não é? Para além daqueles que lá se formaram, não é? Mas ainda fazem lembrar o nome da Universidade Internacional da Figueira da Foz. Mas quem se lembra as pessoas agora é da Tuna, da Bruna, não é? Exatamente. Da Tuna Universitária da Figueira da Foz, que tem tido muitos espetáculos, tem uma média de 12 espetáculos por ano, que dá uma média
de um espetáculo por mês no país e no estrangeiro. Sim, sim. Além dos festivais em que participam, são convidados também para outro tipo de espetáculos. Sim, As festas de São João, aqui na Figueira da Foz, é por exemplo. um exemplo. A atividade da Tuna, como o J. Alves bem referenciou, é diversificada e passa desde a participação em festivais internacionais, seja cá em Portugal, seja no estrangeiro, ou também em atuações de cariz solidário que nós fazemos questão de, sempre que a disponibilidade assim nos permite, de participar, e também atuações a nível da própria cidade, seja nas comemorações das festas de São João, em que encerramos o desfile das marchas na Praça de Touros, no Coliseu, seja também em participações em várias atividades da Câmara Municipal. Naturalmente que nós só temos de fazer o ajuste, porque muitos dos membros da Tuna já desenvolvem atividade profissional, muitos não estão na Figueira, embora tenhamos sempre a Figueira, e isso é um fator indissociável no nosso coração, e por isso às vezes temos de agilizar em termos de agenda. As nossas atuações são predominantemente sempre no fim de semana. A única exceção, de facto, caso assim aconteça, é a atuação do São João da Figueira, porque para nós é sempre um prazer e fazemos questão de aqui estar, mas são essas condicionantes que nós, de alguma maneira, ano após ano, vamos conversando e vamos tentando que isto e ano após ano a Tuna continua a tocar, não é? E a existir e a mexer. Tem cerca de 30 elementos. Como é que garantem um conjunto tão grande sem haver ensino superior, sem já haver ensino superior na Figueira da Foz? Porque é universitária, é uma Tuna universitária. Exatamente. Nós temos aqui duas questões. A primeira questão tem a ver com a renovação, que é importante, que é a entrada de novos membros da Tuna, e isso tem sido feito através de jovens que sejam da Figueira e que frequentem o ensino superior, mesmo naturalmente na Figueira já não há, mas que mesmo seja, fora da região, não é? Exatamente, e por isso lá está, como a nossa maioria das atuações será ao fim de semana, permite que eles estejam por cá. E a outra questão também tem a ver com o facto que, de alguma maneira, também nos vai tornando a nossa imagem de marca, porque já há alguns cabelos brancos em palco, mas também há uma mistura de gerações, não é? Exatamente, mas também tem a ver com esse facto de que não tem havido, digamos assim, uma saída de elementos. Instabilidade, não é? Exatamente, tirando algumas questões pontuais profissionais. Mas essa é que é a verdadeira renovação, é a transmissão de conhecimentos dos mais velhos para os mais novos, com as duas gerações a trabalharem em conjunto, não é? Exatamente. Consegue antever o futuro da Tuna, a longevidade? Olha, eu poderia estar aqui É claro que não lhe peço uma data exata para o fim da Tuna, mas acha que daqui a 25 anos vamos estar aqui os dois? Não posso fazer novamente numa entrevista para comemorar o meio século de vida? O meu desejo seria que sim, mas perspectivando e numa forma realista, não estando de alguma maneira a perspectivar, se calhar a pôr de parte essa hipótese, também não vou estar já a declarar o obituário, a escrever aqui o obituário da Tuna, mas naturalmente que ano após ano as dificuldades vão existindo, ano após ano nós também, é importante que a Figueira, na nossa percepção, penso que somos um grupo que a Figueira faz-nos bem, mas eu também acredito, e nós também acreditamos que nós também fazemos bem à Figueira. Pensamos que este grupo é útil à Figueira não só na divulgação do nome da Figueira. Basta dizer que nós já fomos mais de 20 vezes ao estrangeiro, já estivemos no México, em Espanha por dezenas de vezes, e também na Holanda e na Suíça. E trazem tunas de fora, exatamente, do estrangeiro à Figueira da Foz. Exatamente. Há uma promoção feita em duas vias, não é? A via da exportação e da importação. Exatamente, é isso. E essa também é uma das matrizes essenciais do nosso festival, é que quem vem pela primeira vez ao nosso festival, que efetivamente não conhece
ou tão bem a Figueira, se calhar veio cá passar umas férias ou assim, mas conheça a Figueira de uma outra perspectiva, se calhar numa outra altura do ano, e que tenha uma vontade renovada de regressar à Figueira, porque nós, e sem falsas modéstias, porque também não vale a pena o ser, quando nós também temos aqui um lastro de 25 anos que também nos faz de alguma maneira podemos ostentar a bandeira de que nós também somos embaixadores da cidade, da Figueira da Foz. Legitimidade, sentem que tem essa legitimidade. Acho que sim. No entanto, existem duas tunas na Figueira da Foz. É certo que estamos aqui para falar do Festival de Tunas, que se realiza nos dias 9 e 10 de março, como já disse no início, e para falarmos sobre os 25 anos da Bruna Tuna Universitária da Figueira da Foz. Mas também existe a Imperial Neptuna, exatamente, que também é uma tuna académica. E a minha pergunta é a seguinte: nunca foi equacionada a fusão para garantir a continuidade de uma tuna forte por mais tempo na Figueira da Foz, tendo em conta a escassez de elementos de músicos relacionados com o ensino superior? Na minha perspectiva, e agora de uma forma um bocadinho mais pessoal, talvez não transmitindo se calhar de uma forma fiel todo o pensamento do grupo, mas na minha perspectiva eu penso que se houvesse essa fusão, se houvesse uma eventual fusão com essa perspectiva de tentar ser mais forte para aguentar mais um tempo, eu acho que isso seria um adiar de uma inevitabilidade. Eu acho que as duas tunas têm as duas uma linha e uma matriz distinta. Como eu já referi muitas vezes, para nós é importante também, para a Figueira, mas também para nós é importante que exista a Imperial Neptuna, que tenha a sua atividade, porque de alguma maneira isso é sempre positivo para nós, para a Figueira. Nós agora em termos de grupo da tuna, nós não é a atividade da tuna da outra tuna se é realizada, se não é realizada, isso não influi em nada a nossa linha de orientação, digamos assim. Estamos mesmo a concluir esta entrevista. Antes, porém, e ainda a propósito da tuna, do festival neste caso, queria que me dissesse quais são as tunas que participam este ano no festival. Nós este ano é interessante que já é a 15ª edição, ou seja, já passaram pelo palco do festival dezenas e dezenas de tunas, mas este ano vamos ter ainda mais um atrativo neste sentido. Vão estar 5 tunas a concurso, uma tuna extra concurso que irá abrir o festival, que é uma tuna feminina, e depois nós também, ou seja, são 7 tunas a concurso, excluindo a nossa naturalmente. Destas são 6 tunas em que só há uma tuna repetente, digamos assim. É que ganhou o festival ano passado, além da Bruna, claro. Exatamente, que é a Lusituna, que é uma tuna com uma qualidade... Exatamente, que é uma tuna com uma qualidade ímpar, de resto como todas as outras. Este é um cartaz, acho que a qualidade tem sido um predicado comum a todos os últimos festivais, mas de facto este ano temos um cartaz muito apelativo, nomeadamente com a Tuna Universitária do Minho, que é a primeira vez que vem ao nosso festival. São todas a primeira vez, exceto a Lusituna. Exatamente. E a Bruna, que é a anfitriã e organizadora. A Tuna Académica de Lisboa e também a Tuna do Distrito de Granada e a Tuna de Medicina de Múrcia. Estas duas últimas espanholas. Exatamente, e a tuna onde nós já tivemos o prazer de estar, em Múrcia e em Granada, e também a tuna e onde conquistámos nas duas cidades o primeiro lugar, que é sempre um orgulho para nós e também para a Figueira. Que o Giro agora retribua os prémios também para as espanholas. Poderá acontecer, o resultado no final se verá, conforme a participação de cada uma. E também vamos ter a abrir a tuna feminina da Universidade de Coimbra, as Mondeguinas, para dar de alguma maneira um colorido diferente ao festival. Então, quando é que incluem tunas femininas no festival?
ainda é muito sexista este festival e outros festivais de tunas, se calhar não é? isto poderá ser um ponto de partida para alguma coisa desse género. Essencialmente o convite tem a ver com o facto de algumas dos elementos dessa tuna nos terem ajudado já como guias do festival, e nós decidimos retribuir e temos todo o gosto de também ter a tuna feminina, as mondeguinas, cá. Paulo, entramos agora na fase final da entrevista, mais intimista. Que tipo de literatura é que lê? Se é que ainda tem tempo, para além de ler os livros de Direito? Pois, exatamente. Porque é advogado. Sou sim. Ora bem... E foi presidente da Associação Académica da Universidade Internacional. Foi funcionário também, não é? Foi, sim, senhor. Tem uma vida bastante profícua na Figueira da Foz. Exatamente. Mas não vive na Figueira da Foz porque não é da Figueira. Não vivo, é verdade. Mas vamos então à literatura. Ora, eu vou lhe dizer, J. Alves, agora está-me a fazer essa questão, eu vou recordar um pouco a minha infância e eu sempre gostei de Júlio Verne. Vou dizer como um dos autores, um dos meus Volta autores. ao mundo em 80 dias, Viagem ao centro da Terra. E também entre Miguel outros. Strogoff, Sim, Matias. sim. Eu gostava muito Das aventuras de Júlio Verne. Exatamente, das aventuras de Júlio Verne. Acho que lá está. Era se calhar a altura em que eu lia mais, pelo menos livros sem ser De ficção, não é? Livros de ficção. Exatamente. E música? Para além da música que houve na Tuna, porque também tem de participar nos ensaios. Sim. Tipo A música eu vou ser fiel às minhas paixões, que é os Guns N' Roses e os Chutes e Pontapés. Para mim são os dois grupos de eleição. Muito bem. E cinema? Gosta de filmes? Que tipo? Gosto de qualquer tipo de filme, desde que seja bom, mas... Isso é muito relativo, exatamente, não é? Exato, mas gosto de qualquer filme. Olha, por exemplo, qualquer filme com o Al Pacino, para mim, é um... Então eu já gosto do autor, não é? Sim, mas transporta-me logo para gostar do filme. Mas se me perguntar assim, um filme que eu gosto muito do E Tudo o Vento Levou. Isso é um clássico. E não é da sua infância. Não, mas eu gosto da infância dos seus pais e quase da juventude dos seus avós. Mas gosto muito desse filme, gosto muito da mensagem que transmite e também da própria, toda a cenografia. Do contexto histórico também, não é? Exatamente, dos cenários. E viagens? Tem viajado muito com a Tuna e sem a Tuna. Houve alguma viagem que o tivesse marcado, pela positiva ou pela negativa? Talvez as viagens que eu fiz com a minha mulher, mas vou então, como estamos aqui no contexto Tuna, a viagem da minha vida em termos da Tuna terá sido em 2013 ao México. Foi completamente inesquecível. Imagino que sim. Exato. E também conquistámos o prémio de melhor Tuna. Também? Também. Mais um motivo para essa viagem ter sido marcada. Exatamente. Em relação a ídolos, tem algum ídolo? Alguém que seja uma referência? Eu acho que serei pelo menos os meus ídolos são os meus pais. Além do Axl Rose, não é? Exato. E do Zé Pedro e do Tim. Terão de ser os meus pais, são as pessoas, mas se for um ídolo assim histórico ou assim de uma forma mais digamos assim, mais generalista, talvez sempre tive um fascínio por Álvaro Cunhal, pela personalidade que ele representa. Comunista, Paulo? Isso aí, o voto é secreto. Na parte intimista. Não, eu não falei de voto, falei de ideologia. Não, eu penso que sim, há algumas questões talvez tenha pontos de contacto. Muito bem. Por último, qual foi o momento mais marcante da sua ainda curta vida, ou relativamente curta? Foi o nascimento da minha filha. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, Paulo Santarém. Temos o prazer de vê-lo pela Figueira da Foz pelo menos uma vez por ano, não é? Sim, mais vezes. Eu venho, nós temos de vir aos ensaios. Claro, 15 em 15 dias, não é? Mas não tem tempo para andar pela cidade. Exatamente. Obrigado por ter estado aqui. Chegamos à conversa com o Paulo Santarém. Ele é o rosto da Tuna, da Bruna Tuna Universitária da Figueira da Foz, que sobreviveu à Universidade Internacional da Figueira da Foz, na qual foi fundada, e o Festival Internacional de Tunas Universitárias, que já vai na 15ª edição, que se realiza este mês, nos dias 9 e 10, no Casino Figueira. Ele é também, claro, um dos seus rostos, porque ele é organizado pela Bruna, a Tuna Universitária da Figueira da Foz. Estaremos aqui na próxima semana com outro convidado.